Amém. Glória a Deus. Deixa eu apresentar para vocês uma pessoa que é um homem de Deus, tão precioso. Vem para cá, pastor Pedro. Quantos podem aplaudir a Deus pela vida dele? Uma pessoa tão preciosa. Eu falei para ele, nós conversamos durante 10 minutos. Eu disse para ele, você lembra de mim? Ele falou, não me é estranho. Né, mas senti tanta graça desde aquele momento, né? Há algum tempo eu te acompanho. Nas redes sociais hoje aproxima muita gente, né? E eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida. Todas as perguntas que eu te fiz foi para nos aproximar, porque eu sinto que existem propósitos que a gente precisa se aliançar por aquilo que Deus tem confiado na sua vida. E que Deus te abençoe, Deus use a sua vida na nossa amada igreja, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, boa noite a todos. Obrigado, pastor Eduardo. 1 ano de igreja Central da Fé. Quantos estão felizes por isso? Que alegria estarmos aqui no centro de Sertãozinho, gloriosa. Eu sou de Ribeirão Preto, mas eu vou falar uma verdade para você. Depois de Ribeirão, porque eu vou puxar saco para minha cidade, né? Sou ribeirão pretano, sou torcedor do Comercial Futebol Clube, o maior time lá de Ribeirão. Tem um outro, mas eu esqueci o nome do time lá. Mas assim, praticamente já preguei em todas as cidades ao redor de Ribeirão Preto. Depois de Ribeirão, não existe cidade mais linda e mais maravilhosa que Sertãozinho, tá bom? Só não vou falar que é a mais, porque eu tenho que defender a minha terra, né? Mas eu amo Sertãozinho, que cidade abençoada, sim ou não? Meus queridos irmãos, meu nome é Pedro, eu sou pastor em Ribeirão Preto. Apesar da pastora achar que eu tenho 19 anos, eu não tenho. Eu vou fazer 30 agora em setembro. Toda a honra e toda a glória à minha mãe, que tem cara de jovem, então eu puxei isso dela, né? Mas que alegria estar com vocês aqui, parabéns por esse 1 ano de igreja, que Deus continue abençoando essa igreja grandemente, usando a vida de vocês. E eu quero partilhar uma palavra que está lá em Lucas capítulo 6, verso de número 12, até o verso de número 19. O título da nossa reflexão é Disciplina e Discipulado. Disciplina e discipulado. Eu vou pegar esse texto que o Senhor Jesus escolhe os seus 12 apóstolos e quero tirar 3 lições para a gente. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso de número 12 até o verso de número 19, diz assim as Sagradas Escrituras. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Até aí somente, vamos orar. Eu posso levar depois essa caneta? O que é para mim? Pode levar. Acho que não era, né? Mas agora tudo bem. Não, é que eu coleciono canecas. Amém, meus irmãos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Muito obrigado por 1 ano que essa igreja comemora hoje. Abençoe os seus pastores, a sua liderança, a membresia dessa igreja. Deus, todas as faixas etárias, as crianças, os jovens, os adultos, que a tua graça, Pai, continue repousando sobre essa comunidade de fé, para que ela dê testemunho do teu poderoso evangelho, em conjunto com as demais comunidades de Cristo aqui nessa cidade, Pai. Nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre disciplina e discipulado. E eu penso que é importante esse tema, e eu quero fazer esse paralelo entre disciplina e discipulado, porque eu entendo que sem disciplina não é possível haver discipulado.
O problema é que a palavra discipulado, o conceito discipulado, ele é muito diluído, ele é muito amplo, dependendo da igreja que você tiver, a região do país que você tiver, e com qual pastor você estiver falando. Quando você fala a palavra discipulado, pode surgir muitas coisas diferentes. Daqui a pouco eu vou gastar um pouco de tempo refletindo no discipulado. Mas antes do discipulado, eu quero pensar um pouco com você sobre disciplina, e como é algo que é ausente na cultura que nós vivemos hoje. Como que é difícil as pessoas hoje serem disciplinadas naquilo que elas mesmas se propõem a fazer. Quantos de vocês já não conheceram uma pessoa que fizeram matrícula numa academia e falaram, agora vai. Não, pastor, agora vai a esposa, agora vai filhos. E geralmente a pessoa, quando ela está muito empolgada e vai fazer a matrícula na academia, ela faz um erro, que todo mundo sabe que é um erro, mas ela engana ela mesma. Ela chega e fala assim, me matriculei na academia. Ah, que legal, que plano que você fez? Eu paguei o ano inteiro, o anual. Aí você olha para a pessoa e fala assim, que legal, né? E pensa, perdeu dinheiro, já era, velho, perdeu dinheiro. E a pessoa começa, aí ela vai 1 semana, 2 semanas, aí sei lá, acontece alguma coisa, o cachorro fica doente, sei lá, o periquito morre, aí a pessoa já vai indo menos e tudo, e aquela empolgação vai baixando, e assim, vai acabando o compromisso. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade totalmente frágil quando o assunto é disciplina. Não somos disciplinados para quase nada mais na nossa vida. E a razão por que nós não somos disciplinados é porque disciplina é algo que dói na gente. Disciplina é uma coisa que você tem que fazer algo mesmo quando você não está com vontade. Mesmo quando você quer fazer qualquer coisa, menos ir para aquele lugar, ou menos fazer aquilo, a disciplina ela grita dentro de você e fala, mas você não pode fazer algo só quando você está com vontade. Disciplina fala sobre isso. Só que isso é um atentado para a nossa cultura, porque nós somos uma cultura hedonista. Não sei se você já parou para refletir sobre isso. O que é um hedonista ou uma cultura hedonista? Uma cultura hedonista é uma cultura que idolatra o prazer. Nós somos idólatras do prazer. Por exemplo, a gente chega em casa cansado, numa terça-feira à noite, com fome, teve um dia miserável no trabalho, aí vai, tô morrendo de fome, abre o armário, só tem pão puma. Abre a geladeira, presunto e mussarela. Você fala, não é possível, queria comer alguma coisa gostosa hoje. A gente é viciado no prazer, a gente não sabe dizer não para o nosso prazer, aí a gente já fica bravo, né? Aí abre a geladeira, vê algumas coisas, começa a mexer lá, de repente tem um pote de sorvete, você abre feijão, já começa a xingar ali, aí fecha tudo, aí você fala, quer saber? Tive pouquíssimas alegrias no meu dia hoje, eu vou pedir um iFood, eu mereço. Tá? Porque é só decepção nessa minha vida. Aí você pega, aí você abre lá e você fala, Temaki está em promoção aqui, olha, tá só R$80 um Temaki hoje. Aí você fala, nossa, R$80, você fala, não, mas eu mereço. Por quê? Porque nós vivemos submersos na cultura do prazer, nós somos hedonistas. E o prazer é o quê? É a gente dizer sim para uma vontade momentânea, dizendo não para algo muito maior lá do futuro. Então a gente não tem disciplina em quase mais nada na nossa vida, porque a gente é viciado no prazer. Gente, eu não sei se você sabe, as redes sociais, elas foram programadas para gerar prazer no nosso cérebro. O mesmo princípio dos feeds do Facebook, do feed do Instagram, é o princípio daquelas roletas, daqueles jogos de azar que não tem fim. Você vai rodando o feed do seu Instagram assim, não acaba. Se acabar o post dos seus seguidores, começa a aparecer propaganda, começa a aparecer Anitta, começa a aparecer... Você vai rodando e vai aparecendo tudo, mas por quê? Toda vez que você abre, você vê ali o negocinho da notificação, isso gera um gatilho no seu cérebro, é dopamina, é prazer para você. Então a gente está viciado. Por que a gente não consegue ficar, sei lá, 1 hora sem mexer no Instagram? A gente senta para fazer um trabalho, vai fazer uma planilha, ou vai ler alguma coisa, vai estudar, vai preparar algo, vai ligar para um cliente e tal. Aí você está ali, aí você fala, aí você olha o seu celular e faz assim. Aí você continua, aí você olha e faz assim. Aí chega uma hora que você, pelo amor de Deus, tipo drogas, você entendeu, né, o que eu quis dizer. Então a gente está vivendo nessa cultura. Esse dia eu estava conversando com um rapaz lá da igreja, foi muito engraçado, e eu estava falando com ele sobre a importância da disciplina bíblica, da disciplina espiritual, da leitura da palavra, da oração, da meditação, e eu conversando com ele, eu falei assim, ele falando, cara, eu não consigo, eu preciso adquirir disciplina. Eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que você faz todo dia e você nunca falha? Aí ele falou, comer. Não, eu falei, mas comer não vale.
Qual o hábito que você tem que demanda disciplina de você? Sei lá, uma corrida, uma academia, uma leitura de um livro. Aí eu tentei mudar a pergunta. Tirando comer e escovar os dentes e tomar banho, qual outra coisa você consegue fazer todo dia? Infelizmente ele foi muito sincero comigo. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, se eu te falar que nem tomar banho ultimamente, como é que você vai cobrar um cara de ser disciplinado nas coisas de Deus se ele não é disciplinado nem na vida dele? Quem está me entendendo? Então nós estamos vivendo um tempo onde a gente se rendeu ao prazer. A gente se rendeu ao prazer da alimentação, ao prazer da tecnologia. O serviço na igreja muitas vezes é assim. A gente, não, eu quero ajudar, eu quero participar. Aí as primeiras semanas a gente ama, porque dá muito prazer. A gente não fazia aquilo, ou fazia de outra forma, ou em outro lugar. Aí a gente vem, nossa, estou tão feliz, que prazer estar aqui. Tudo. Mas o tempo vai passando. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher servir na igreja, não por prazer, mas por disciplina e compromisso. Quem está me entendendo? Então, só que hoje a gente não tolera fazer algo que não nos dê prazer. Por quê? Porque somos hedonistas, estamos viciados nisso. Qual que é a minha missão nessa noite? É refletir com você em um ano de Central da Fé, que se a gente quer viver um discipulado verdadeiro com Jesus, nós vamos ter que ser disciplinados. Não tem jeito. Porque uma boa parte da nossa caminhada com Cristo não vai envolver prazer. Uma boa parte da sua vida de oração não vai ter prazer, da sua leitura da palavra não vai ter prazer. Uma boa parte do seu testemunho do evangelho para outras pessoas, sei lá, cada 10 pessoas que você falar do evangelho, você vai estar super afim. E de repente um monte de gente, poxa, eu poderia falar de Jesus assim, mas não estou afim, estou muito cansado. Então, para o nosso discipulado com Jesus ser real, nós precisamos viver a disciplina. Agora a pergunta é, o que é discipulado? É interessante que a palavra discipulado não está na Bíblia. A palavra discípulo está na Bíblia em muitos lugares. O discipulado é uma tentativa nossa de sistematizar o que é ser um discípulo. O que é ser um discípulo de Jesus? O que é fazer um discipulado com Jesus? Aí a gente vai tentar transformar o discipulado num método. Não, o discipulado aqui na nossa igreja, ele funciona assim, ele é 1 a 1. Não, o discipulado aqui na nossa igreja, ele funciona assim, é uma sala de aula. Não, o discipulado aqui na nossa igreja funciona assim, é na hora da pregação, é um momento de discipulado. Não, o discipulado aqui na nossa igreja funciona assim, a gente se encontra com algum líder uma vez a cada aqui. Todas essas coisas fazem parte do discipulado, mas não são o discipulado na sua integralidade. O que é o discipulado? Ora, o discipulado, ser discípulo, nada mais é do que ser um seguidor de Jesus. Então a gente não pode transformar seguir a Jesus em um método. O discipulado não fala sobre algo novo que a gente faz. Discipulado fala sobre um novo alguém que a gente se torna. Nós nos tornamos uma nova pessoa. Quem somos nós? Discípulos de Jesus de Nazaré. Não somos discípulos do modelo da igreja, não somos discípulos do pastor, não somos discípulos de uma religião que o IBGE contabiliza como evangélicos, não somos discípulos de uma moda ou de um estilo de igreja, somos discípulos de Jesus de Nazaré. Por ser discípulo de Jesus, eu posso pregar eu ia falar Catedral da Fé, estou quase profetizando, pastor. Por ser discípulo, eu posso pregar na Central da Fé, posso pregar na Assembleia de Deus, posso pregar na Igreja Presbiteriana do Brasil, posso pregar na Igreja Batista, porque todas essas placas são construções nossas. Jesus não veio fundar a Igreja Batista, Metodista, Luterana, isso é invenção nossa. Pastor Pedro, está errado. Não estou falando que está errado, mas também não adianta querer viver para isso, porque não foi isso. O que Jesus veio fazer para nós é nos dar um caminho, e quem é o caminho? Ele mesmo é o caminho. A igreja era conhecida em Atos, nos primórdios da sua existência, como o povo do caminho. Quando o apóstolo Pedro estava preso, o anjo vai lá e liberta ele, e fala assim, o anjo fala, volta lá para o templo e anuncia a todos a palavra dessa vida. O discipulado não é um método, não é algo novo que você faz, é um novo alguém que você se torna. Então, claro, Deus usa a sala de aula, Deus usa o 1 a 1, Deus usa a pregação, Deus usa os livros, Deus usa a apostila para nos tornar cada vez mais discípulos fiéis de Jesus.
Meus irmãos, eu vou falar um negócio, eu não sei como você vai entender isso, mas eu não desisti da igreja evangélica por causa de Jesus. Porque o que eu já vi, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, por onde vou, chega uma hora que você fala assim, mas não dá mais, não dá. E vou te falar a verdade, não dá mesmo. A instituição, a nossa tentativa humana de construir algo que coloque Deus dentro de um escopo político, ideológico, religioso, tentar colocar Deus e fazer Ele caber dentro de algo, isso é cansativo demais. Sabe, um Deus que a gente consegue delimitar Ele entre qualquer coisa e pensamento de construção humana, não pode ser Deus, porque Deus não pode caber na minha forma de o entender. Deus é muito maior do que eu entendo que Ele é. Deus é enorme, Deus é gigantesco. Agora, esse Deus transcendente, glorioso, eterno, altíssimo, Ele escolheu se revelar na face de Jesus de Nazaré. Eu sou o seguidor de Jesus de Nazaré. Esses dias eu peguei o Uber, e eu estava no Uber com a minha filha, no banco de trás, e conversa vai, conversa vem, e o cara perguntou para mim, a gente começou a conversar, e ele falou do que ele faz, o que ele é formado, e a conversa estava boa, e ele virou para mim e falou assim, e você, o que você faz? Aí eu, é agora. Eu falei, ele falou, você. Eu falei, eu trabalho. Ele falou, tá, mas com o quê? Eu falei, eu sou pastor. Hã? Eu sou pastor. Aí ele, só falou assim, né? Não é que eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor, eu tenho orgulho de ser um pastor, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor por causa daquilo que o cara vai pensar. Isso me dá vergonha, porque eu não queria que quando eu dissesse eu sou pastor, ele pensasse no que ele pensa. Agora, se alguém virar para mim e falar assim, e qual é a tua fé, quem você segue, meu irmão, onde eu estiver, pode ser em qualquer lugar do mundo, eu vou encher a boca e vou dizer, eu sou seguidor de Jesus de Nazaré. Eu tenho orgulho de dizer, eu sou seguidor, sou discípulo de Cristo. Então, meus queridos irmãos, nessa noite eu quero olhar para esse texto, que para mim ele é emblemático. Nós estamos aqui diante de 3 movimentos importantes desse texto. O primeiro movimento, você vai ter Jesus orando a noite inteira, somente em intimidade, ele com o Pai. A segunda parte, Jesus ele vai chegar diante dos seus discípulos e vai tirar 12 apóstolos para criar uma comunidade ao redor dele. E depois Jesus vai descer para o lugar plano e ele vai se deixar ser tocado por pessoas enfermas. E vai as curar porque dele saía poder. E eu quero pegar esse texto como paradigma para a gente refletir o que é ser discípulo de Jesus com disciplina. Eu vou pensar em primeiro lugar que ser discípulo é solitude, em segundo lugar, comunidade, e em terceiro lugar, ministério. Solitude, comunidade e ministério. Tirando isso aqui desse texto. Quem está comigo? Então vamos começar. Primeira coisa que demanda disciplina para a gente ser um seguidor de Jesus é nós termos disciplina na solitude. Se puder projetar o verso de número 12 para mim, nós vamos ler algo aqui extremamente aterrorizante. O texto vai dizer, naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de quê? Orar. E passou a noite inteira orando a Deus. A noite inteira. Quando eu leio isso, eu me diminuo numa proporção. Eu conheço gente que fica a noite inteira assistindo seriado. Você conhece alguém que fica a noite inteira no Netflix? Eu conheço gente que fica a noite inteira na mesa de um barzinho. Eu conheço gente que fica a noite inteira dançando numa festa. Eu conheço gente que fica a noite inteira vendo filme, maratonando Harry Potter. Você conhece, né? Eu conheço gente que fica a noite inteira falando mal dos outros com os amigos. Agora, tá difícil ver alguém que fica a noite inteira orando ao Pai. Solitude. O primeiro chamado do discípulo de Jesus é: diga tchau para todo mundo e vai ter um tempo, só você e o seu Pai. Para a gente ter tempo de solitude, a gente vai precisar ter muita disciplina. Eu vou confessar algo para você, quem vos fala é um filho de pastor, que casou com uma filha de pastor e se tornou um pastorzinho. Esse cara vai dizer o que vai dizer para você. A maior parte das vezes que eu fui orar, eu não estava afim de orar. Só que tem uma diferença. Todas as vezes que eu não estava afim de orar, eu fui orar. E quando eu orei, no meio da oração eu falei, que bom que eu orei.
Que bom estar na presença de Deus. É a disciplina. Jesus, ele tinha disciplina para ouvir o Pai, para estar na presença de Deus, para buscar a Deus. É impressionante como esse costume, esse hábito na vida de Jesus moldou todo o evangelho de Lucas. Eu não sei se é uma irmã ou um irmão que está no slide, se puder, quem que é? É você? Então tá bom, só para eu falar irmã. Se a irmã puder colocar para nós Lucas 6,15. Olha esse texto, ainda no evangelho de Lucas, Lucas 6,15. Não, Lucas 6,15 é o que eu estou usando aqui. Ah, está errado no meu esboço. Deixa eu ver. Está errado no meu esboço aqui. Alguém procura para mim aí, ó. Jesus, porém, se retirava para orar em lugares solitários e orava. No Evangelho de Lucas. É impressionante como o Evangelho de Lucas, ele mostra para nós como que Jesus, ele tinha esse hábito de orar. Lucas 5,16. E o que eu acho bonito é que esse texto aqui do 16, 5,16, Jesus estava ficando famoso. Olha lá, verso 5, capítulo 5, verso 16. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. 5,15, desculpa. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Agora o verso 16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Quanto mais Jesus ia ficando famoso, mais ele tinha tempo com Deus. Alguém pode trazer uma cadeira para mim, que eu quero mostrar uma coisa aqui. Pode ser essa aí. Esses dias, gente, eu estava orando e aconteceu uma cena ridícula. E eu quero mostrar para vocês como que ela foi. É muito difícil a gente ter disciplina de oração. Bom, lá na minha sala, pastor Eduardo, tem um sofá, é onde eu oro todos os dias, de manhã. E eu costumo orar de joelhos no meu sofá, né? Então, esses dias eu estava lá orando e tal, aí estava lá orando, buscando a presença de Deus, etc, tal. De repente, meu celular tocou. Veio uma notificação, né? Aí eu olhei assim, ele estava no chão, igual está aqui. Aí eu estava orando, aí eu fiz assim, aí eu falei, não vou olhar. Deus, como que eu estava te dizendo, Senhor, sabe? E tal, não sei o que. Aí eu pensei, quem será que me mandou mensagem? Aí eu, não vou pensar nisso. E não sei o que. Aí eu, caramba, será que é alguma coisa importante? Pense em Jesus, menino, continua orando. Tal. Meu, chegou uma hora que eu não aguentei. Eu falei, dá aqui essa porcaria aqui, deixa eu ver, tal, né? Aí eu peguei e abri o celular, igualzinho, estou aqui, né? Aí eu fui ver a notificação, tal, né? Aí, não sei se você já percebeu, quando você entra no seu celular, passa 2 horas em 2 segundos, quando você está no Instagram, né? Aí eu fui abrir tudo, aí eu peguei, aí eu falei assim, nossa, que massa, olha onde esse cara foi viajar e tal, né? E aí eu não percebi. Olha que cena ridícula. A hora que eu me toquei, cara, eu estava ajoelhado. Na hora que eu fiz isso, eu parei para pensar e falei, cara, sem eu perceber, olha só, isso aqui está me transformando em um adorador de tecnologia. Eu consigo ficar 2 horas, essa porcaria aqui, e não consigo ficar 30 minutos falando com meu pai. Deixa eu falar para você, um dos maiores problemas da nossa cultura e da nossa sociedade é que a gente não percebeu, mas a gente se tornou idólatras de tecnologia. Por que Jesus, ele tinha tanto tempo com o Pai e gostava tanto de passar tempo orando com Ele? Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu e veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e houve uma voz que veio do céu que dizia o quê? Você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Um comentarista bíblico nesse texto vai trazer para nós uma reflexão muito interessante. Ele diz que toda vez que Jesus, ele ia ter um tempo, pode colocar lá para mim? Obrigado. Toda vez que Jesus ia ter um tempo de oração com o Pai, esse tempo de oração nada mais é do que essa frase que Jesus ouviu reverberando: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O tempo de oração, a disciplina da solidão, a disciplina da solitude, solidão no bom sentido da palavra, a disciplina da gente dizer não para todo mundo, dá licença chefe, dá licença filho, dá licença mãe, dá licença pai, dá licença computador, dá licença internet, a disciplina da gente ir para o nosso tempo com Deus e ficar em silêncio diante dele,
nada mais é para a gente mais uma vez ouvir da boca do Criador: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe qual que é o nosso problema? Se a gente não tem tempo com o Pai, nós vamos buscar ouvir isso em outras vozes. É aí que a gente começa a não mais trabalhar no nosso serviço, mas a ser escravizado pelo dinheiro. É aí que a gente começa a não mais buscar um casamento que glorifica a Deus, mas cria-se uma dependência profunda de alguma outra pessoa. A gente tem algo, pessoal, dentro de nós, que é um grito na nossa alma, que é: ei, olhem para mim, me admirem, vejam valor na minha vida, vejam valor em mim, me aprovem, me elogiem, me amem. É do ser humano isso, nós temos algo, existe um grito dentro de nós, existe uma demanda existencial, há uma fome no nosso coração, na nossa alma, e um desejo de que pessoas digam para nós: eu te amo, você é admirado, você é valioso, você é útil. E qualquer pessoa que nós busquemos essa aprovação, que não Deus, nós vamos nos tornar refém. É isso que as redes sociais estão fazendo com a gente, é isso que a visibilidade, nós queremos o tempo todo sermos vistos pelos outros, que as pessoas saibam das nossas conquistas, que as pessoas deem like em nós, compartilhem as nossas ideias. Por quê? Porque há um grito dentro de nós, para que pessoas digam: você é amado por mim? E nós vamos nos tornando pessoas enfermas, por buscarmos no homem aquilo que homem nenhum pode nos proporcionar. Quando nós dizemos: dá licença internet, dá licença trabalho, dá licença família, dá licença projetos, e entramos debaixo da presença de Deus e o buscamos com disciplina, nós ouvimos a voz mais doce do universo, que diz para nós: sim, você é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E aí, meus irmãos, a gente pode se levantar e trabalhar e viver a nossa vida fazendo isso por amor às pessoas e não como uma necessidade de ser amada e aprovada por elas. É isso que Jesus está fazendo ali, é isso que Ele está vivenciando. A primeira coisa, então, se nós queremos ser discípulos de Cristo, é entendermos isso, que o discipulado vai muito além de um encontro com homens, mas é uma hora marcada com Deus. Primeira coisa, solitude, silêncio. Por que não de vez em quando passar uma noite falando com Deus? A segunda coisa que eu vejo nesse texto, que demanda disciplina para a gente ser um discípulo fiel de Jesus, é a gente entender que a gente precisa sair do lugar de solitude e a gente vai ter que se cercar de uma comunidade. Porque foi isso que Jesus ele vai fazer a partir agora do verso de número 13. Se puder colocar para mim, Lucas capítulo 6, verso 13, o texto vai dizer o seguinte. Lucas 6, 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quais deu também o nome de apóstolos. E aí vem a lista dos apóstolos, que você provavelmente já é familiarizado com a maior parte dos nomes. A segunda coisa que Jesus mostra aqui para nós é que o discipulado que agrada a Deus é um discipulado que tem disciplina na solidão, na solitude, mas também de uma pessoa que deliberadamente escolhe: eu quero viver em comunidade. Gente, nós estamos falando de Deus que se tornou homem, veio trazer e pregar e manifestar o reino de Deus. Jesus pregou o reino de Deus. Quando ele entrou na terra, ele não disse: olhem para mim para que vocês conheçam a igreja. Não, o que ele anunciou foi: o reino de Deus chegou, e ele que veio pregar, manifestar, sinalizar, inaugurar o reino de Deus, sendo Deus, escolheu viver em comunidade. De modo que, se nós falamos para nós mesmos que somos discípulos de Cristo, mas não queremos estar cercados de outros discípulos, nós não somos discípulos de Cristo, porque o padrão do discipulado de Jesus é de alguém que sai do lugar de solidão e convive no meio de uma comunidade de outros seguidores de Jesus. E é interessante que essa comunidade não é algo que foi construído simplesmente de forma, vamos dizer assim, metodológica por Jesus, mas é nada mais o reflexo do caráter do próprio Deus. Olha aqui para mim, Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é um só Deus, mas que é composto de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Então Deus, Ele nunca foi um ser solitário, porque desde da sua existência, que é eterna, coisa que a sua e a minha mente não consegue conceber, Ele tem uma relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito. Os três são eternos. Deus, quando uma vez perguntaram para o C.S. Lewis, por que Deus criou o ser humano? Todas as narrativas das outras religiões que dão testemunho da criação do mundo, geralmente começam com dois deuses brigando entre si, que decidem criar seres humanos para que possam partilhar dessa guerra entre eles. É assim a narrativa dos persas, é assim a narrativa dos egípcios. O povo hebreu do Antigo Testamento era o único povo que pregava que não, Deus, como é que Deus, não, a Bíblia começa com Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra. Esse Deus que é eterno, Ele criou cada um de nós, e a Bíblia diz que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Se Ele nos fez como imagem e semelhança, Ele nos fez como criaturas para conviver com um senso de comunidade. Por que o Pai, o Filho e o Espírito, o único Deus, criou os seres humanos? Não foi porque lhe faltava algo. Como quem diz, poxa, imagina Deus na eternidade. Meu, eu estou postando aqui no Instagram, ninguém curte minhas fotos, cara. E dá uma raiva quando você posta, só sua mãe curte e compartilha, não dá assim? Deixa eu avisar as mães aqui, não vale vocês. A gente não fica feliz quando a gente posta, não é verdade, meninas? Posta lá só a mãe, curte, linda, o da mãe não vale, né? Será que Deus estava na eternidade, Ele postava ali, nossa, meu Instagram está muito parado, não tem ninguém curtindo, vou criar um pessoal aí para curtir minhas fotos. Será que era isso? Não! C.S. Lewis vai dizer que não, Deus não criou o cosmos, o universo e os seres humanos porque lhe faltava algo, porque Ele, como Pai, Filho e Espírito, sempre viveu em plenitude a eternidade. Então por que Deus criou a gente? Porque esse amor entre o Pai, o Filho e o Espírito era tão intenso que Ele transbordou gerando cada um de nós. Foi o compartilhar, não porque lhe faltava algo, mas porque Ele transbordava o amor. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Quando vem Jesus, Ele está acostumado, é assim, a eternamente estar com o Pai. Eu vou me cercar de pessoas. Beleza, aí Jesus escolhe os discípulos, os apóstolos, dentre os discípulos. E aí a gente fala, Jesus, você tem certeza que vai escolher esses caras? Onde eu quero chegar, queridos irmãos? Se a gente quer ser um discípulo de Jesus, a gente tem que estar inserido no meio do povo de Cristo, sabendo que os irmãos que Deus vai colocar ao nosso redor são perfeitamente imperfeitos. O time de discípulos de Jesus tinha tudo que você imaginar, tinha cara de direita, tinha cara de esquerda, tinha o zelote, tinha o cara que falava assim, nós vamos arrebentar com Roma, nós vamos pegar armas e nós vamos destruir Roma na arma, e tinha outro que falava, não, deixa Roma aí, o nosso negócio é só espiritual. Jesus estava cercado de pessoas que tinham diferenças, tinha uns caras, uns discípulos de Jesus que chegaram para ele e falaram assim, Jesus, a gente estava aqui pensando, a gente teve uma ideia. Jesus fala, a gente chegou a uma conclusão que seria muito legal e a gente queria propor para você o seguinte, quando o Senhor estiver no seu trono, eu e meu irmão aqui, que é Tiago e João, a gente decidiu que um vai sentar à direita e o outro à esquerda. Olha que legal. E na igreja tem essa galera também, né? Pastor, eu estava orando aqui, Deus falou comigo que a partir de hoje eu vou estar lá na frente. Sabe, a gente às vezes vê, é que vocês têm um ano de igreja. Mas vocês com certeza têm uma experiência muito mais longa do que um ano de igreja, vocês sabem o que eu estou dizendo. Igreja é o lugar onde tem as pessoas mais complexas do mundo. Vocês concordam comigo? Igreja é o lugar da complexidade. E sabe uma coisa? Eu acho bonita essa complexidade. Eu acho que a gente deveria celebrar mais a pessoa que é complexa, que um dia fala, uma vez o cara chegou para mim e falou assim, essa pessoa vinha a cada 7 meses na igreja. Aí toda vez que ele vinha, pastor, no final do culto ele chegava para mim e falava, ele vinha, aí ele falava assim, pastor, agora vai, pode contar comigo. Ele falava isso, né? Pastor, pode contar comigo e tal, né? Aí ele ficava 7 meses, assim. Aí quando tinha acampamento ele aparecia. Aí ele vinha num culto, a palavra falava com ele, eu descia e falava assim, pastor, agora vai, pode contar comigo. Pastor, o que o senhor precisa? Uma vez eu falei assim, só que você venha domingo que vem. Se você vier domingo que vem, eu já estou contando com você. Não precisa fazer mais nada. Não, pastor, pode contar comigo. Sabe o que aconteceu? Ele não foi no outro domingo. A igreja é o lugar das complexidades. Foi no meio da comunidade de Jesus que Judas traiu Jesus. Se a gente quer viver em comunidade, a gente vai ter que exercer perdão.
para muita gente. O que tem de pessoas machucadas pela religião não está escrito. Você nunca vai ver alguém que saiu da igreja e falou assim: por que você saiu da igreja? Sabe o que é? Um dia eu estava lá no culto, o pastor leu uma coisa que Jesus falou, eu não gostei do que Jesus falou naquela parte lá. Então eu saí, porque eu não concordo com Jesus. Você já viu alguém assim? Não existe essa pessoa. Ninguém sai da igreja porque não concorda com Jesus. Ah, você está desanimado, você não está indo mais. Porque Jesus não está me ouvindo e tal. Você não vê. Agora o que você vê? Ah, eu parei de ir porque o fulano que é o líder do ministério e não me deu oi, não me escalou e não sei o quê, e o pastor, e o prédio, e a criança, e a luz, e o telão, e a música, e o data show, e eu não ganhei o crachá, e acabou o crachá, e todo mundo tem crachá, só eu não tenho crachá, e aí ninguém me ama, eu vou embora, entendeu? Porque eu tenho meu dom, meu ministério, ninguém me valoriza. Você acha que era fácil para Jesus andar com esses 12 caras? Eles eram insuportáveis, tipo eu e você, assim. Cara, pensa num lugar que tem gente chata. Igreja. Misericórdia, gente. Gente, a gente precisa se converter do império das trevas e também do império da chatice. A pessoa tem que ser desendemoniada do demônio e desendemoniada da chatice. Os dilemas, as complexidades da vida comunitária, nós temos que valorizar essas diferenças, e tem que olhar e falar assim: olha lá o cara não queria aparecer, agora só quer aparecer, e queria aparecer, não quer aparecer, e queria ir, não vai, pediu para fazer a reunião e não foi, e só ele tinha pedido, e só ele não foi, a gente tem que dar risada. E falar: legal, é isso aí, é o ser humano. Valorizar as complexidades, essas coisas doidas assim. Por quê? Porque é nessa complexidade que cada vez mais a gente vai parando de crer em pessoas e colocando a nossa fé só em Jesus Cristo. Por amor ao Evangelho a gente ama as pessoas. Sim ou não? Por amor. Gente, mas eu amo tanto Jesus, eu amo tanto, que aí eu acabo amando a igreja dele, não tem jeito. Mas a gente tem que abraçar nas complexidades. Então a segunda coisa, e tem que ter disciplina. O autor de Hebreus diz: não deixem de congregar, como é o quê? O costume vira hábito. Tem pessoas que se acostumam a se afastar da igreja. Então um discípulo, ele tem que ter disciplina na solitude, ele tem que ter disciplina na comunidade. Uma última palavrinha antes de eu ir para o terceiro e último ponto, da gente orar e terminar. Tudo que a igreja tem de departamentos, nunca é o fim em si mesmo. O ponto não é o louvor, o ponto não é a recepção, o ponto não é a mídia, o ponto não é o grupo pequeno, o ponto não é o ministério infantil. Essas coisas, elas só são um meio para a gente viver a comunidade. Os departamentos da igreja, eles devem servir com um propósito muito maior do que eles mesmos. Os departamentos da comunidade são ferramentas, claro, de edificação para a comunidade, mas são ferramentas que nos levam a estarmos juntos. Eu toquei 10 anos no Ministério de Louvor, na verdade até mais, depois Deus me libertou, graças a Deus, mas, não, brincadeira, viu, brincadeira, pastor, brincadeira. Cara, eu sei como é que é, tem que ensaiar, tem que chegar antes, no infantil, aí chega uma hora que a gente fica tão decepcionado com essas coisas, que a gente abandona o evangelho. Não, mas nunca foi isso. Não importa o departamento, não importa o ministério, o que importa é que nós estamos juntos, dando testemunho que Cristo é tudo em todos. Então, por amor a Cristo, pelo senso de comunidade, pela riqueza que é viver com pessoas tão diferentes na igreja, a gente vai se envolvendo nos departamentos, mas nunca com um fim em si mesmo. Não é o crachá, não é a posição, não é o cargo, não é o título, é o quê? É o corpo de Cristo reunido, bem ajustado, edificado, arraigado, alicerçado em amor, para que juntos possamos compreender a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus, que excede a todo entendimento. Isso é comunidade. Depois leia lá Efésios capítulo 3. Então, para a gente terminar, terceiro e último ponto. Tá tudo bem aí, meninas? Vocês estão me acompanhando? Então dá. Porque para mim, assim, se a criança está entendendo a pregação, quer dizer, a criança não. Criança é insulto. Se a adolescente está entendendo, é porque está dando certo. Então vamos lá. Primeiro, disciplina, discipulado. Primeira coisa,
Solitude. Fala comigo, solitude. Segunda coisa, tem que ter disciplina na comunidade. Vamos lá, comunidade. E por fim, ser discípulo de Jesus é ter disciplina na solitude, na comunidade e aí no ministério. Deus quer nos usar, irmãos. Agora eu vou mostrar aqui para você o que entendo eu ser a essência de qualquer ministério. Qualquer ministério, seja dentro, fora da igreja, qualquer área da igreja, qual é o ministério que todo cristão, todo discípulo de Jesus tem que ter? Entendo eu que isso é o que está explicando no verso 17. Coloca para mim, por gentileza, Lucas 6,17. O texto diz assim: e descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano. Eu quero que você grave essa expressão, lugar plano. O que Jesus fez? Presta atenção. Depois de orar e escolher os 12, Jesus desceu e foi para um lugar plano. Sabe o que é o lugar plano? É o lugar do povão. É o lugar da galera, é o lugar da massa. É o lugar onde todo mundo está. É o lugar onde você é acessível. Não é debaixo da luz. Não é em cima do púlpito. Não é de frente. Não é no auditório. Ministério não é isso. Ministério é você se disponibilizar, estar no meio do povo. E ser um canal de cura. O texto diz, eu acho bonito isso. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus, grande multidão e todo o povo. Passa para mim o verso 18. Agora, olha a galera que Jesus atraía. E vieram para ouvir e para ser curados os doentes e os atormentados por espíritos imundos. Tem gente que fala assim, Pedro, mas, pastor, por que na igreja só vem gente atormentada? Porque era o público que Jesus atraía, velho. Se a igreja não atrai os doentes, os atormentados, os enfermos, os quebrados, os machucados, os endemoniados, os descartados, se a igreja não atrai esse povo, é um problema. Porque era esse povo que procurava Jesus. Aqui não é a comunidade onde a gente mostra, a gente é demais. Aqui é a comunidade onde a gente vem quebrado e fala, Jesus é demais. Esse é o lugar de a gente estar no meio do povo, com as suas complexidades, com as suas doenças, com seus tormentos, com seus desvios de caráter, com as suas idiosincrasias, com as suas ambiguidades, as suas contradições, que falam, não, eu fui chamado para ajudar todas as pessoas, e a hora que precisa o cara some. É aqui mesmo, é nesse lugar que a gente abraça as pessoas como elas verdadeiramente são. Só que tem que estar no lugar plano. Por isso que ministério nunca vai ser algo que você se isola dos outros. Se Deus te deu um ministério, pode ter certeza que Ele vai te colocar no meio do povo. E no meio do povo que precisa ser curado. No meio do povo que precisa ser tocado. Verso 19, o último que a gente vai ler, o texto termina dizendo, e todos da multidão procuravam o quê? Tocar. Você já viu gente hoje, ai, não me toca. Tem gente que não suporta. Sai, pobre. Sai, gente de direita, gente de esquerda, não sei o quê. Ai, pelo amor de Deus, corintianos. São os intocáveis. Essas pessoas desagradam Jesus. Porque o texto diz que todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Uma vez um amigo meu me contou, aliás, vou recomeçar a história. Fui pregar numa conferência que tinha uma grande estrela do mundo gospel. E o meu amigo me contou que essa pessoa chegou antes do culto, da conferência, uma conferência gigante, e o cara, era numa igreja, a estrela gospel perguntou assim, onde que é o banheiro? Aí meu amigo falou, o banheiro é ali, o banheiro da igreja. Aí a estrela gospel falou assim, para ir no banheiro eu vou ter que passar no meio da igreja? Falou, cara, a gente infelizmente só tem esse banheiro. Cara, você não tem um outro banheiro para eu ir? Eu vou ter que passar no meio da igreja? Aí ele falou, cara, desculpa, talvez alguns outros lugares te proporcionem uma outra estrutura, mas infelizmente, aí o cara saiu bufando e foi. O que é isso?
Alguém que pensa ter um ministério, mas não tem. Porque ministério é estar no lugar plano e se deixar ser tocado pelos enfermos. O que eu acho uma contradição, porque o cara ficou famoso por causa da igreja, o cara tem dinheiro por causa da igreja, o cara é ouvido pela igreja, o cara é admirado pela igreja, mas ele não pode passar no meio da igreja. Por quê? Aí a gente tem que tentar perguntar para ele o porquê, né? Então o ministério, queridos irmãos, o que Jesus tem para nós é que a gente se torne um canal de cura e que se deixem os atormentados, os problemáticos, tocarem em nós, para que de nós saia o poder que cura essas pessoas. E tem que ter disciplina para isso também. Que Deus use você, que Deus use a sua vida, que você seja um discípulo, uma discípula fiel de Jesus, disciplinado no seu tempo de oração, que acredita na beleza da comunidade e que se coloca no lugar onde verdadeiramente as pessoas precisam de você, que se deixa ser tocado, porque o nosso Senhor, Ele veio para trazer cura. A palavra salvação no Novo Testamento pode também ser traduzida por cura, é a mesma palavra, porque uma pessoa que é salva é uma pessoa que é sarada, é uma pessoa que é curada. Minha oração é que Deus faça essa comunidade um lugar de cura, um lugar de acolhimento, um lugar onde as pessoas são abraçadas, são aceitas, que faça esse lugar uma linda comunidade, uma comunidade com contrastes, com pessoas que pensam diferente, com pessoas que são diferentes, mas que Cristo aqui é tudo em todos, e que seja um povo que busca Deus, que tem tempo com Ele, e sabe que é amado e aprovado pelo Pai, porque foi o que Cristo ouviu e partilhou junto conosco. Amém? Deus abençoe vocês. Da caneca, viu? Rapaz do céu. Glória a Deus, gente. Que bênção, pastor. Esses ensinos que nos fazem crescer, né? Eu estava ali, a pastora no início estava cantando, ministrando, e Deus move um sentimento no meu coração há tantos anos, que Ele falou assim comigo: quando a gente, na nossa individualidade, Ele nos instrui o quê? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando ele fala da igreja, sabe o que ele fala? E as portas do inferno não resistirão à igreja. Então, na comunidade a gente avança, na singularidade a gente se protege, a gente se reserva, se guarda. Mas na comunidade a gente avança, e como a igreja a gente vai avançar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Pastor Pedro, vem para cá, deixa a igreja orar por você, vem aqui comigo. Glória a Deus. Quem foi abençoado nessa noite? Nós estamos felizes pela sua presença, viu? Que o que você repartiu conosco soma com tudo aquilo que nós temos aprendendo da parte do Senhor. E nos instruiu mais uma vez. A Esther tinha ministrado algo a respeito disso. Quem lembra que a Esther tinha pregado, né, sobre as orações que Jesus fez, os momentos que Ele fez, e levou a igreja a um outro nível. E mais uma vez, Ele nos instruiu a isso. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor. Pai amado, nós apresentamos a vida do pastor Pedro, ó Pai, diante do Senhor. Ó Pai, um jovem que tem carregado sobre a vida dele a responsabilidade da pregação do Evangelho. Ó Deus, são vidas que o Senhor colocou debaixo da sua tutela, ó Deus, debaixo do seu governo ali na igreja. Ó Pai, que o Senhor capacite-o cada dia mais. Ó Deus, unja o Senhor de forma sobrenatural, para que, assim como essa noite, quando ele abrir a boca, aquilo que sai da sua boca, do seu interior, possa dar direção para a igreja, direção às pessoas. Muitas delas que o ouvem estão perdidas em seus próprios conceitos, perdidas nos seus sentimentos, mas a palavra que cura, ela possa exalar da boca dele, do seu interior, como um instrumento do próprio Deus falando com a igreja, Pai. Assim, nós como igreja, nós o abençoamos, nós declaramos toda sorte de bênção, e que o Senhor te leve a lugares que você nunca sonhou estar,
mas que o teu coração já queima, que eu sei disso, é em nome de Jesus. Estenda suas mãos como se estivesse recebendo, que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Onde você tocar as tuas mãos, haverá provisão da parte de Deus. A presença do Senhor vai ser evidente na tua vida, a ponto das pessoas olharem para você e desejar o que você carrega. Onde você tocar a planta dos seus pés, que a glória do Senhor se manifeste. E por onde você passar, você vai estabelecer o reino dos céus. Em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, queridos. Amém. Glória a Deus. Amanhã, quem fez a inscrição